Mas se não der para a gente ver tudo hoje, depois a gente faz outra aula, tá? Aqui é mais ou menos a mesma coisa que a gente estava falando daquele dente 25, Eliabe, olha aí. Os dentes bem tratados endodonticamente, né? A gente vê tratamento endodôntico legal. A gente nota isso aqui, ó, que pode ser um canal secundário, né? Que ele foi tratado também. E aí a gente vê o início da lesão nele, né? E a gente enxerga aqui tratamento, aqui tratamento não, lesão, né? E aí, num caso desse, quando a gente se depara com um caso desse, o exame clínico é fundamental, né? E um artifício que a gente tem que é comparar com exames anteriores. Como que foi, né? Como estavam essas lesões antes do tratamento, né? Logo que se encerrou esse tratamento. Aí eu preciso para dizer se essa lesão é uma lesão ativa ou uma lesão em cicatrização. Mas provavelmente, pelo formato das restaurações, a gente vê que as restaurações são recentes, né? A gente vê que não tem nenhuma infiltração de cárie, nenhuma cárie secundária, nada. Então, provavelmente, isso aqui é um tratamento recente, né? Recém-terminado. Por isso que a gente ainda enxerga a lesão aqui, não deu tempo de formar osso. Uma curiosidade é que essa radiografia aqui é uma radiografia daquelas de sensor, não é de placa de fósforo, né? Daquela de sensor radiográfico, mais usada em consultório mesmo. Lembra que é aquela plaquinha, aquele sensorzinho ligado ao cabo, que é ligado ao computador? Essa radiografia é daquilo lá. Então, é uma radiografia que veio para mim, para o meu consultório, né? Eu sei que é um canal recém-tratado. Por isso que ainda formou lesão. Mas se eu pego essa radiografia, né? Igual vocês estão vendo, não sabem a história do paciente, nada, é isso que aconteceu, né? É um tratamento endodôntico satisfatório e as lesões ainda estão em cicatrização. É uma lesão ativa? Não. É uma lesão que ainda está em formação óssea. E aqui? Aqui o paciente tem uma grande perda periodontal, né? A gente vê processo de atrição, né? Desgaste. A gente nota um desgaste mais acentuado aqui, né? Por bruxismo. A gente vê restaurações com recidivas de cárie. E a gente enxerga uma perda óssea, ó, que envolve toda a raiz. Aqui, ó, onde está a crista óssea nesse dente. Agora, nesse aqui, aí aqui eu já não consigo dizer. Teve uma lesão apical que se iniciou, né? Olha, e destruiu a crista óssea, ou teve uma lesão periodontal que chegou ao ápice dental e provocou uma necrose pulpar. Então, assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Provavelmente, pelo aspecto de restauração e pelo que a gente vê nessa parte aqui, teve uma lesão apical que se tornou tão grande e já que o paciente tinha uma perda óssea acentuada, essa lesão cresceu tanto que emendou ápice e crista óssea, entendeu? Virou uma lesão que a gente chama lesão endopério, lesão endoperiodontal, que se mistura periodonto com o ápice da raiz, né? Ela começou endodonticamente e se transformou e se juntou à perda óssea periodontal, e aí esse dente está perdido, não tem mais o que fazer, né? Se puxar, sai aí esse dente. Ele tá preso só na gengiva, Lucas. Às vezes cai.
Às vezes... Morde uma maçã para ver se Cláudia, assim mas no o que pulso, pode pra ver se fazer não para sai. o paciente não perder esse dente? Não, ele Não tem mais nada para ele já fazer? tá perdido, não tem mais nada que fazer. E a gente olha aqui, ó, Nossa. vê que a gente vê uma área assim um pouco mais... Aqui, ó, vê como aqui tá preto, 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 e aqui é um preto mais claro, quase cinza. Uhum. Então, é bem provável que isso aqui é tecido mole, é gengiva. Então, ele tem uma grande inserção gengival. Lá na boca do paciente, essa raiz aqui não tá, essa parte da raiz não está exposta na boca, né? Aqui tem tecido mole. Então, o dente está mole, mas ele ainda está preso. Se for tentar tirar, vai rasgar essa gengiva, entendeu? Tirar em casa, assim. Mas ele está solto, só preso por tecido mole. Mas tem perigo de passar para mais dentes esse problema aí? Sim. Olha só, Lucas. O que está acontecendo? Esse aqui é o 41, né? Olha o que está acontecendo no 31. Ele já tem uma necrose pulpar, a gente já vê um abscesso aqui, não vê? Parece que na distal dele também já tá um pouquinho, não tá? E aqui na distal tem a perda óssea, né? Como no 32 também. Então, se essa lesão aqui crescer um pouco, né? Porque olha onde está a crista óssea desse dente. Esse dente aqui também está perdido. A gente não vai tentar fazer um tratamento endodôntico aqui. Financeiramente é inviável, entendeu? Porque ele tem ele tem osso só assim no final do terço apical, né? Então, endodonticamente, esse dente aqui não tem muita solução para ele também, não. Entenderam? Às vezes Sim. eu posso fazer Sim. um canal satisfatório, mas o periodonto dele está muito comprometido, né? Entendemos, mas para uma perda de dente a gente fica até com dó, né? Fica. E para acabar com esse problema, o que tem que fazer? Qual que é o Então, procedimento? assim, a doença periodontal. Para começar, a higiene do paciente, né? A doença periodontal, ela é, de certa forma, irreversível, né? O que quer dizer irreversível? O osso que eu perdi, eu não consigo restabelecer mais. Então, aqui a gente nota, ó, tártaro, né? Cálculos, né, salivares. Então, a gente vê que essa doença periodontal está bem ativa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso extrair esses 2 dentes, né? Deixar formar de novo osso aqui, ou às vezes isso é planejamento do cirurgião dentista, mas eu imagino, né, que clinicamente não é muito favorável para a gente extrair esse dente e já colocar um implante, porque tem pouco osso aqui, né? Então a gente extrai, deixa cicatrizar, espera entre 4 e 6 meses, cicatriza, coloca implantes. Enquanto isso, a gente vai cuidar do tratamento periodontal. Nesse caso, o tratamento periodontal seria frear essa perda óssea, né? Como eu frearia? O que a Joalice falou. Eu vou fazer uma intervenção periodontal, eliminação de bolsas, né? Porque como que olha, a gengiva está aqui e o osso aqui. Aqui tem uma bolsa periodontal. Não sei se vocês já estudaram isso, mas isso aqui é difícil para o paciente higienizar. Então, eu tenho que fazer cirurgias periodontais, remover essas bolsas, né? Voltar a uma adequação do meio do paciente, né? Cuidar dele para ele não perder mais osso, porque o que ele perdeu não volta mais. Você já está uma periodontite avançada, Cláudia? Avançada, bastante avançada. E aí, depois que ele tratar tudo, né? A gente reabilitar com os implantes, é um paciente que tem que ter um acompanhamento no consultório, né? De tempos em tempos, avaliar a higienização dele, talvez renovar a raspagem, né? Então, isso aqui é um tratamento bem complicadinho, porque é uma doença periodontal já avançada. Aqui, dente 44, né? 45, 34, 35, 36 ausente. A gente nota um distanciamento desse dente com o canino, porque ele se inclinou para a distal.
a gente nota perda periodontal, né? E a gente nota uma lesão apical, provavelmente causada por essa restauração aqui com recidiva de cárie. Ó, Esse é um abscesso, é? É um esse granuloma. aqui, É. Lucas, eu considero granuloma, sabe? Porque eu consigo delimitar ele mais ou menos aqui, ó. Mas um caso assim que a gente fica meio em dúvida, assim, não é um granuloma típico, não, mas tá mais para granuloma do que para abscesso, tá? Certo. Agora aqui, ó, vocês conseguem enxergar a lesão? Sim, Vocês acham que é uma lesão pequena, grande, enorme, quase imperceptível? grande. Para mim é grande. Grande? Quem dá mais ou menos? O dente 11 e o dente 12. Onde ela tá? Entre, Ela acho tá que no 21, né? 21 e 22. 21 No e 22. Não, aí é o 20, aí é o 11, não? Não, Então que é o tá. 21. É no 22 e no 23. Para Aqui, mim, né? ó. 21, 22, 11 e 12. Tá no 11 e 12 mesmo. Tá no 11 e 12. Isso. Bem Agora, no ápice radicular. tem uma coisa aqui, perto do ápice do 21. O que que é? Esse eu Aqui, já não sei. vocês não Isso é estudaram isso ainda. sobreposição, não é? De imagem? Hã? Se tem alguma coisa sobreponta aí, não? Aqui é um dentinho a mais Pode que ser o outro paciente dente. tem. É um dente Isso. extranumerário. A gente vai estudar isso ainda, tá? Mas aqui é um caso assim bem extremo que eu pus para vocês verem. Olha, a lesão vai além dos limites da radiografia, né? Então é uma lesão que eu não consigo delimitar. Eu preciso de um exame diferente, né? Só por essa periapical eu não consigo diagnosticar. Mas eu consigo ver que esse dente aqui tem uma coroa muito mal feita, né? Um retentor pequeno e um tratamento endodôntico insatisfatório. Esse tratamento deveria ter chegado aqui. Mas eu vejo que aqui, ó, o ligamento periodontal vem e ultrapassa. A lesão está aqui, ó. Ele ultrapassa o limite da lesão. E eu vejo também que o dente 12, o ligamento periodontal dele está praticamente intacto. Então, eu já desconfio que essa lesão não tem muito a ver com esses dentes. Talvez seja um tumor mais ligado a esse dentinho aqui, apesar dele estar na periferia. Mas eu posso dizer isso? Não, porque aqui tem um cisto, né, ou um tumor, que eu ainda, por essa radiografia, muito grande, tá? Eu pus só a título de demonstração, mas é uma lesão grande, né, que precisa de mais exames, uma panorâmica ou, melhor ainda, uma tomografia para a gente avaliar melhor. E depois, para ter certeza que lesão é, um exame histopatológico. E entre os dentes 11 e 21, Aqui, na crista óssea. Na crista óssea. Aí tem uma... aqui tem uma perdose periodontal, aqui é o forame incisivo, né? E tem perda óssea sim. Aqui também é uma radiografia daquelas que eu falei para vocês, ó. De sensor. Sensor em consultório, tá vendo que o formato dela é diferente? Então, aqui, um dente, né? Tratado endodonticamente. E a gente nota uma lesão apical, ó.
bem típica, né? Bem delimitadinha. Esse tratamento. Aqui também a gente já imagina que é uma lesão de cicatrização, né? Ainda não deu tempo de formar osso. Olha o ligamento periodontal do paciente, já formou. E aqui está em cicatrização ainda. Ô, Cláudia, mas a forma que esse acidente foi tratado, assim, tá certo? Porque, assim, entre, tipo assim, o material aí no canal radicular, Você tá fala meio que... aqui? Isso, aham. Aqui é porque a pessoa que fez o tratamento deixou um espaço, porque quando a gente trata o canal endodôntico, o cimento aqui de obturação, ele geralmente escurece a coroa do dente. E como o paciente tem uma perda periodontal aqui, né? Tá vendo? Então, ela recortou esse canal ainda no limite intraósseo. Por quê? Porque a coroa clínica do paciente, vocês concordam que coroa clínica é o que a gente vê que está para fora do osso, não é? Isso. Não é assim? Então, a coroa clínica do paciente é mais alongada, ele tem uma perda óssea. Se ela deixasse material endodôntico até aqui, o que ia acontecer? Ia escurecer a coroa clínica, sabe? Dente tratado endodonticamente geralmente escurece. E se eu deixar esse tratamento lá na coroa clínica do paciente, ele vai escurecer Vai ficar feio. o dente. Aí, por isso, desse espaço. Mas, o que acontece? Aqui ainda estava, essa radiografia também é de um paciente meu, lá do consultório. Eu ainda não tinha feito a restauração. Ela terminou o canal e me mandou, entendeu? A radiografia. Então, quando eu for restaurar aqui, eu venho com outro material, preencho esse espaço para depois fazer a restauração. Entendeu? Uma outra opção é eu colocar um pino, né, para fortalecer aqui um retentor intracanal. Às vezes também deixa, mas eu preciso preencher esse espaço aqui quando eu for restaurar. Certo? Certo. Aqui no caso eu usei um material de preenchimento, preenchi aqui, né, um material bem visível que quando eu for precisar trocar essa restauração daqui de sei lá quanto tempo, né? Depende do paciente, mas vamos supor daqui uns 10 anos. Eu enxergar o local de início do canal radicular. Então, eu usei uma substância bem branca aqui e fiz a restauração por cima dela. Porque aí delimitou bem o canal, entendeu? E esse paciente aí? A gente nota, né, os dentes descidos, né, 74, 75, e a gente vê uma cárie de grande extensão no 75, grande extensão no 74 também. Aqui, ó, a gente já vê alteração no ápice do dente, né? Nos dentes descidos, essa alteração geralmente se inicia aqui na região da furca, sabe? Tem variações dos dentes descidos com os dentes permanentes, né? Por causa do capuz aqui do dente permanente, então as lesões são um pouco diferentes, mas a gente aqui nota bem, né? Um abscesso, um granuloma aqui no dente descido, ó, já até reabsorveu a raiz dele. E nesse ponto aí, Cláudio, como a gente sabe que vai erupcionar outros dentes, certo? Os permanentes. Devido à cárie aí, eu devo tratar, assim, sem ser orientando o paciente a ter tendo uma profilaxia melhor, tipo, de higienização, além dessa higienização bucal e tal, eu devo tratar essas cáries, assim, tratamento de uma forma, assim, mais, como se diz, no consultório mais efetiva, para que quando esses dentes sejam erupcionados, não ocorra cárie neles, não há reincidência de cáries nesses novos dentes aí,
ou eu posso pegar e só falar, não, escova o dente e quando erupcionar os próximos, assim, vai ser bem tranquilo. Entendi. Assim, a gente não deve, né? Tem essa ideia incutida na população, é dente de leite, então a gente não deve tratar de maneira nenhuma, né? A gente precisa tratar. Nesses casos, a gente avalia o que sobrou de dente, se esse remanescente dental aí tem tratamento, né? Eu diria que esse 75 não tem muito tratamento, porque a gente já vê uma comunicação aqui, ó, da cárie com o soalho da câmara pulpar. Então, provavelmente aqui tem uma solução de continuidade. Esse dente já se perdeu. Vê essa área aqui, ó? Aqui é dente rígido, né? Abaixo da câmara pulpar. Aqui não, aqui já emendou tudo, né? Provavelmente aqui tem uma solução de continuidade. O que é a solução de continuidade? Uma ruptura aqui, uma perda, né, de dente. Então, não tem mais tratamento. Esse dente não tem mais tratamento. Qual a importância desse dente aqui, né? A importância é manter, lógico, a mastigação, saúde do paciente e também manter o espaço para esse dente erupcionar. Lembra que eu mostrei esse slide aqui, ó? Desse dente aqui, que ele perdeu o espaço, ele inclinou para trás, ele deveria estar bem contínuo com o canino aqui, né? Não deveria ter esse espaço, esse diastema aqui. Mas devido à perda do 35, ele inclinou para distal. Então, os dentes movimentam. Se eles movimentam, à medida que eu removo esse dente aqui, enquanto esse dente vai erupcionar, é bem provável que esse dente incline. Então, haja uma perda de espaço. Então, essa é um grande argumento da gente falar, né? Que não dá para extrair esse dente. Mas já que ele está perdido, a gente tira esse dente e estuda fazer um aparelhinho que chama mantenedor de espaço. A gente estuda colocar o aparelhinho aqui para manter o espaço. Então esse outro dente aqui, esse outro dente a gente restaura, né? Mas como eu já disse que já tem uma alteração aqui, então eu vou fazer um tratamento endodôntico desse dente, né? Sim, a gente trata endodonticamente dente descido e restauro depois. Entendeu? Então, isso que você falou é muito pertinente. Eu preciso remover todo o foco carioso, porque sim, a cárie é uma doença transmissível, ela transmite de um dente para outro. Então, se eu deixo essa cárie aqui, é bem provável que esse dente aqui também irá cariar, né? Como essa cárie aqui pode ter passado bactérias para esse dente, entendeu? Então, eu preciso adequar o meio bucal do paciente, e eu já tive vários casos de pacientes assim no meu consultório, de paciente chegar, a gente tem 20 dentes descidos, né? O paciente exibir cárie em 16, 18, nos 20 dentes, e a gente tratar, organizar, adequar esse meio bucal, e hoje o paciente que chegou no meu consultório com 4 anos, com 20 dentes cariados, hoje está com 15, 16 anos, sem nenhuma cárie na boca. Se eu não tivesse feito nada, tinha acontecido isso? Pouquíssimo provável. Bem provável que essa cárie continuaria, né? A gente não teria rompido o ciclo. É isso mesmo que era a sua dúvida? Tipo, assim, além do outro dente que já tá aí, o descido, mas em si dos dentes permanentes. Quando ele fosse erupcionar, se poderia surgir cárie nele. Sim, se eu não tratar, né? Se eu não tratar o dente descido, provavelmente vai surgir cárie no permanente. Aqui é um conjunto de radiografias demonstrando aquela parte que eu falei, assim, da lesão apical, né? Que não se confina só no osso, né? As radiografias são muito ruins, né? Mas que se estende para além dos limites apicais, né? Essa inflamação, lembra que eu falei de osteomielite? Que depende um pouco do sistema de defesa do paciente, né? Quando ele está com a imunidade baixa, essa inflamação, ou por alguns outros
outros problemas, né? Essa inflamação vai para além dos limites periapicais e aí se torna uma inflamação mais no osso, no osso do paciente, né? E aí a gente olha na radiografia oclusal, a gente vê uma alteração no periósteo do paciente, né? O periósteo é aquela membrana que recobre o osso, lembra? E aí a gente vê essas alterações, né? Então, a osteomielite, ela é uma inflamação que é um pouco mais grave, acontece mais na mandíbula, né? E que ela promove alterações no periósteo. Quando a gente faz uma radiografia oclusal ou uma tomografia, a gente vê essas alterações. E aqui, ó, vê como tá mais radiolúcido o osso, né? Longe, ó, do ápice do dente. Isso é uma osteomielite. Sobre diagnóstico diferencial, a gente falou um pouco, né? De displasia, né? Um dos diagnósticos diferencial de lesão apical é a displasia óssea periapical. Quando a gente se depara com esse quadro aqui, né, a tendência de um dente desavisado é tratar os canais desses dentes, mas aí a gente vai olhar o ligamento periodontal. Tá legal, né, tá rígido. E a gente vê clinicamente o paciente não tem alteração nenhuma nos dentes, né? Faz a avaliação da sensibilidade pulpar, não tem alteração. E nesse caso desse paciente aqui, a gente já nota calcificações no interior da lesão. A lesão é essa aqui, né? Ela é radiolúcida, grande, e é uma lesão mais madura, que já produziu calcificações. Quando a gente se depara com um quadro desse, a gente nota, né? A gente já deve desconfiar de displasia fibro-óssea. E aí, a gente precisa muito associar com os dados clínicos do paciente para poder fazer o diagnóstico diferencial. Mas já tem essas dicas, né? Do ligamento periodontal e da calcificação no interior. Lesão apical não tem calcificação no seu interior. Aqui também, ó, a gente olha, pensa numa lesão enorme, né? A radiografia está muito ruim, mas a gente nota a continuidade do ligamento periodontal, ó, e a gente vê calcificações no interior. Outro caso de displasia, né? Ah, mas para eu ter certeza que aqui tem, que isso é displasia, eu preciso sim fazer a avaliação da sensibilidade pulpar do paciente, né? Descobrir se esse dente está vital. Se o dente está vital, o que eu tenho que fazer? Nada, só acompanhar, né? Peço para o paciente voltar daqui 6 meses, 1 ano. Aqui tem perda óssea periodontal, né? Radiografias muito ruins. Esse caso aqui, ela da clínica, né? Mais fácil, uma radiografia melhorzinha, mas os outros são de internet. Outro diagnóstico periapical, de lesões periapicais é esse aqui, né? Osteoesclerose idiopática, que pode ser confundido com aquela osteite condensante. Eu vejo que, apesar de ter esta osteoesclerose, eu olho, o ligamento periodontal está intacto, né? Então, eu já desconfio de sobreposição de imagem. O dente também não tem cárie, né? Um dente rígido. Então, bem provável que isso aqui seja uma osteoesclerose idiopática, que eu enxergo também em outros lugares, ó, do mesmo paciente, né? Então, isso aqui não é uma osteite condensante, né? Não teve uma lesão aqui que estimulou os osteoblastos a formarem osso.
Aqui a gente vê essa osteite condensante, né? Uma cárie grande, uma restauração de grande extensão, bem próxima do canal radicular. E a gente vê essa condensação de osso, né? Aqui próxima à raiz. Esse dente aqui, como eu enxergo o ligamento periodontal, eu pediria antes do dentista abrir para fazer uma avaliação da sensibilidade pulpar, porque se fosse osteite, esse ligamento periodontal aqui poderia não estar tão rígido, né? Tão fácil da gente enxergar. Outro caso, né, de osteite condensante, a gente vê o ligamento periodontal, mas ele já não está tão visível. Uma cárie grande, então esse dente aqui, ao invés de destruir osso, fez foi formar, né? A inflamação, a infecção, estimulou uma forma de inflamação com ativação dos osteoblastos. Então, formou osso ao invés de destruir. Esse tipo de lesão aqui, de osteite condensante, também é uma lesão mais crônica, né? Porque formar osso é muito mais difícil do que destruir. E como essa lesão é tratada? Aqui, Isso. é do mesmo jeito. Ele remove cárie, trata endodonticamente, e bem provável que aqui nunca mais vai sumir essa... Quando é osteite condensante, formou osso, o organismo não vai reabsorver mais, sabe? Vai ficar essa lesão cicatricial sempre, né? Essa cicatriz de osso mais intenso, mais opaco. Mais radiopaco, né, também. Aqui a gente vê, né, perda ósseas periodontais, e a gente vê cáries extensas com envolvimento das bifurcações aqui, ó. Quando a gente chega em um caso desses também de envolvimento, né, a cárie já invadiu o espaço biológico, já invadiu bifurcações, olha a extensão do abscesso, ó. A gente nota que tem uma grande destruição. Esses dois dentes aqui também estão perdidos, não tem muito o que fazer, não. Quer dizer, não tem nada o que fazer. Porque aqui, ó, se criou uma região de grande fragilidade, né? Não vai adiantar eu restaurar. Aqui já teve uma ruptura, uma solução de continuidade. Bem parecido com aquele dentinho lá, descido, né? Aquele dente 75 que eu mostrei para vocês. E olha a extensão da lesão aqui, ó. Ela é tão grande que a gente até vê que parece que comunicou já com a crista óssea alveolar. Então, aqui também é uma lesão endoperiodontal. Às vezes, se a gente fizer uma tomografia aqui, a gente vai ver uma ruptura, né, da crista óssea já. Porque aqui tem muito sobreposição, talvez a gente não consiga enxergar. Mas na tomografia, algumas vezes, eu vou mostrar mais para frente lá para vocês, que a gente vê que já teve perda óssea aqui. Lesão endoperiodontal. Aqui um outro caso de granuloma, né? Uhum. Uma restauração grande. Às vezes o paciente sentiu uma dor inicial até forte, mas aí depois a lesão ficou crônica e ele conseguiu ficar um certo tempo, né? Com incômodo, mas sem uma dor grande. Um dia ou outro essa infecção de crônica se torna aguda e ele procura o cirurgião dentista. Mais casos de displasia. Olha como a gente vê aqui, ó, o ligamento periodontal bem nítido. Então, quando a gente se depara com um caso desse, tem que desconfiar, né? Não sair tratando o canal do paciente. Aqui a gente nota duas restaurações grandes, né, inclusive com recidiva, e uma lesão
um pouco grande, e aqui a delimitação da lesão, a gente já vê que já está formando um halo bastante radiopaco, né? Essa lesão aqui, qualquer bebê desenha, né? Fala, desenha aí onde está a parte escura. Né? A gente vê que já tem uma linha, né? Já está desenhado. E aqui, então, quando a gente se depara com a lesão dessa, a gente já desconfia de cisto, né? Por quê? Porque ela já tem um tamanho maior, né? Cisto geralmente tem um tamanho maior. E outra coisa é esse halo radiopaco. Então, nesse caso aqui, vai adiantar tratar o canal do paciente? Não, porque aqui o que alimenta essa lesão já não é mais a inflamação, a infecção desse dente. O que alimenta a lesão já é o que tem no interior aqui desse cisto, né? Que é a osmose, né? O interior da lesão aqui, o fluido da lesão é mais denso, então ele puxa a água para o interior e faz a lesão ir crescendo. E esse crescimento é lento, né? Essas células epiteliais aqui, essa imagem são de células epiteliais, né? Como se fosse uma capinha. Então, aqui já não resolve só tratar endodonticamente, eu preciso remover cirurgicamente